Lutero, ele rompeu, e logo que ele rompe, começam a surgir movimentos semelhantes espalhados pela Europa. Então, na Suíça, surge Zwinglio, que também era padre, só que Zwinglio, ele era um padre, assim, ele era muito mais radical que Lutero. Ele era muito mais radical que Lutero. Zwinglio, por exemplo, não cria no sacerdócio, Lutero male cria. Ele não cria na presença de Cristo na Eucaristia, Lutero cria. Ele não cria na eficácia. E o cara era padre. Ele não cria na eficácia dos sacramentos, Lutero cria. Esses caras foram infiltrados, não foi, não? Não, foi o período histórico, a formação filosófica dos padres daquela época era muito ruim. Era muito ruim. Nada justifica, mas era uma formação teológica, filosófica, acadêmica muito, muito ruim. Eram também influenciados pelo forte humanismo da época, porque o que é o protestantismo, senão o humanismo na religião? Exato. Entendeu? Eu tiro Cristo da Eucaristia, eu tiro a figura do sacerdote, eu tiro a figura dos sacramentos, tudo depende do homem. É o homem que... Porque quando o protestante diz que não, é só pela fé, só pela fé, só pela fé, mas a fé não é uma virtude humana também? É lógico, uma virtude teologal, mas o homem não precisa crer, a fé também não é uma obra. O Senhor Jesus disse, a obra de Deus é essa, que credes naquele que ele enviou. Ou seja, coloca tudo nas costas do homem. E um reformador francês, que é a linha que eu seguia, foi João Calvino. O Zwinglio da vida aí, o que surgiu a partir dele? O Zwinglio, ele não tem uma linha de igrejas a partir dele, mas a teologia zwingliana é a principal hoje no evangelicalismo. Por quê? Porque os evangélicos não creem na eficácia dos sacramentos. Lutero cria, Calvino cria, mas Zwinglio não cria. Os evangélicos não creem na presença real de Cristo na Eucaristia. Lutero cria, Calvino cria, e inclusive os anglicanos creem até hoje. De novo, criam da maneira errada, mas criam. Sim. E o Zwinglio não cria, entende? E aí vem Calvino. Vem Calvino. A partir de Calvino surge basicamente as igrejas presbiterianas. Porque Calvino, o que é presbiteriano? É uma igreja governada pelos presbíteros. Em contraponto à igreja episcopal, que é a igreja governada pelos bispos. A igreja presbiteriana é uma igreja governada pelos presbíteros. Na igreja presbiteriana não tem bispo, só presbítero. Então, de Lutero vem os protestantes. Sim. De Calvino vem o... Não. Lutero, protestante é um movimento. Sim. Lutero é protestante, Calvino é protestante, Zwinglio é protestante. Todo mundo. De Lutero vem os luteranos. Sim, os luteranos. Era a palavra que estava me faltando, isso. Vem os luteranos. Calvino, os calvinistas, que logo se identificaram como presbiterianos. Por exemplo, existe no Brasil a igreja luterana. Isso, não existe a igreja calvinista. Sim. Existe igreja de linha calvinista. Por exemplo, Entendi. A igreja presbiteriana é de linha teológica calvinista. E como Mas é que... o que é interessante desse período histórico, gente, é que os protestantes, eles têm algumas premissas. As premissas são: a Igreja Católica se degenerou ao longo da história, a Igreja Católica ensina um falso evangelho, a Igreja Católica ensina a idolatria, quando você vai pedir a intercessão de um santo, ou você tem uma imagem, a Igreja Católica ensina a idolatria. A Igreja Católica acrescentou livros à Bíblia, porque essa conversa começou quando você perguntou por que eles tiraram os livros da Bíblia, eles né? dizem que a gente que botou. Eles dizem que a gente Mas a que gente botou. que já tinha feito antes a Bíblia. Pelo menos 1000 anos antes. Exatamente. Mas eles dizem que a gente que colocou. Então eles dizem, a Igreja Católica está errada. Nós vamos restaurar o cristianismo bíblico. E eles não entram em acordo. Mas você... Essa é a crueldade de você dizer para alguém que está errado e não mostrar o certo. Existe uma coisa muito interessante, que foi o colóquio de Marburgo, lá na Alemanha, eu acho que foi na Alemanha, eu acho que Marburgo é na Alemanha, que foi Lutero e Zwinglio se encontram, não só eles dois, mas uma comitiva teológica, inclusive Lutero, uma comitiva teológica, inclusive Zwinglio, se encontram para resolver questões relacionadas à Eucaristia, porque eles criam uma série de coisas semelhantes, mas eles não criam na mesma coisa em relação à Eucaristia. E não chegaram no acordo. Sabe como é que terminou esse colóquio?
com acusações mútuas de heresia. Ó, eu falei que não chegaram no acordo, óbvio. Lutero chamando Zwinglio de herege e Zwinglio chamando Lutero de herege. Ou seja, a única coisa que eles concordam, Kênia, é que a Igreja Católica está errada. É o único ponto de concordância das Entendi. mais diversas segmentações E protestantes. você acha que isso se